Como vocês sabem, ou estão sabendo agora, os Batistas Brasileiros têm uma editora oficial, a Convicção Editora, produz materiais de EBD, livros e muito mais. E eu convidei para estar conosco hoje aqui duas pessoas que fazem, né, esse trabalho acontecer, né, trabalham comigo lá e eu trabalho com elas lá na sede da CBB. Estão conosco hoje aqui a Renata Gomes, que é a supervisora administrativa da Convicção Editora, e a Solange de Almeida, que é a coordenadora editorial da Convicção. Então, muito boa tarde, Renata. Boa tarde, Solange. Muito bem-vindas aí ao Batistas em Pauta. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, você aí que gosta das revistas da Convicção de EBD, que usa na EBD da sua igreja, você que lê as revistas aí para vários outros assuntos, acompanhe esse programa e convide outras pessoas também para acompanhar e participar aqui com a gente, tá bom? Bom, Renata, Solange, quero começar perguntando a vocês como que é trabalhar na Convicção Editora, a editora oficial dos Batistas Brasileiros, e gostaria que vocês explicassem, né, um pouco da função de cada uma, começando pela Renata, que é a supervisora administrativa, e depois a Solange, que é a nossa coordenadora editorial. De novo, boa tarde, né, para todos que estão ouvindo a gente, que estão vendo. E, tipo assim, é um grande prazer poder trabalhar na Convicção Editora, porque aqui a gente tem uma visão de abençoar as igrejas, né? A gente faz literatura de qualidade para abençoar as igrejas, né? A nossa meta não é ganhar dinheiro, é simplesmente fazer com que a gente consiga cada vez produzir melhor, com mais qualidade, mais revistas, né, para poder abençoar todas as igrejas do Brasil inteiro. Né? Trabalhar como supervisor aqui é um grande desafio, porque a gente precisa cumprir prazos, metas, né? A revista, para vocês terem uma ideia, né? A revista da série 1 de 2024, a gente já está em caminho para a gráfica. Então, quer dizer, tudo acontece muito antes de chegar nas igrejas, né? Então, o desafio de prazos é muito grande. Mas, tipo assim, graças a Deus a gente tem conseguido cumprir isso e fazer com que as literaturas cheguem a tempo, porque a gente tem a meta de 45 dias antes do trimestre começar para as igrejas, elas estarem prontas para venda. Então, quer dizer, isso é importante, porque às vezes as pessoas não compram com tempo, né? Mas tipo assim, a gente libera para venda 45 dias antes do trimestre começar. Então, quer dizer, é só procurar. Hoje a gente está com o site com problemas técnicos, né? A gente está visando uma nova plataforma de venda e, graças a Deus, até acredito que semana que vem a gente já consiga isso, tá tudo certinho. Mas pode entrar no nosso WhatsApp, pode lá nos nossos e-mails. Tem um banner no site da convenção, né, com todas essas informações, mas é desafiador, mas é abençoador também. Isso aí. Solange, Boa, conta pra gente aí. tá ótimo. Boa tarde mais uma vez. Eu vou responder a pergunta que o Estevão fez: como é trabalhar na convicção? Primeiro, é uma oportunidade que Deus me deu. E a convicção é vista por mim, é encarada por mim como uma missão, como um chamado para atuar no reino de Deus. Então, é um privilégio Deus ter me pensado, né, no meio aí da nossa denominação, para que eu trabalhasse na convicção, exercendo a função de coordenadora editorial. Então, eu diria que eu trabalho com o filé mignon da convicção, que são os textos de revistas, textos de livros, trabalho com redatores, com escritores. Então, eu trabalho nessa parte da dinâmica da produção editorial. Então, é maravilhoso a gente trabalhar com textos. A cada texto, a cada tema é motivo e oportunidade para crescimento, porque a gente conhece, a gente lê, a gente entra em contato com vários estilos de escritores, então, é uma oportunidade muito grande que Deus tem me dado ao longo desse tempo. Muito legal. E ouvindo você falar e aí Renata falar, essa questão do prazo, né, eu já colaborei, né, com a Convicção em duas oportunidades, né, na Diálogo e Ação e da última vez na revista O Embaixador. E eu enviei um artigo com um ano de antecedência para sair na revista, né? Então, para as pessoas realmente É, terem essa noção
do quão demorado os processos, os prazos, né? A gente vai falar isso mais para frente e a Solange falando também, né, dessa questão da diversidade de textos, de estilos. Tem muito isso no Jornal Batista também, né? Cada semana eu preciso escolher os artigos para o jornal, as notícias, né? Então, são jeitos diferentes de escrever, assuntos diferentes. E nós, né, não estamos lidando com qualquer tipo de texto, né? Todos eles são, ali, ou a maioria, né, produzidos a partir da Bíblia, né? Que é o livro, nosso livro de fé, de prática, que é a palavra viva, a palavra de Deus. Exatamente. Então, nós somos abençoados, né? Enquanto nós estamos trabalhando, nós somos abençoados pelo material que a gente recebe, né? Exatamente, Estevão, porque a gente trabalha, manuseia texto muito especial, porque a nossa literatura, os nossos livros têm um objetivo, é uma literatura confessional. Então, o nosso livro-texto é a Bíblia. Então, Sim, nós pautamos todo o nosso trabalho em cima da Bíblia. Então, nós somos propagadores daquilo que a Bíblia ensina por meio da escrita, por meio dos textos. Então, assim, a produção editorial, além de trabalhar com os textos, tem toda a parte técnica. Por isso que a gente trabalha com bastante tempo, com antecedência mesmo. Porque o processo é longo, detalhado, começa com o convite aos colaboradores, que tem que ser, no mínimo, com um ano de antecedência, porque as pessoas estão envolvidas em suas atividades, né, laboriais. Então, isso requer muito tempo. Então, além da produção editorial, porque são textos que precisam ser revisados, retocados, depois disso passa para a produção lá na empresa que trabalha com diagramação, ilustração, aí vem para leitura de provas, vai para emendas, porque a nossa meta, o nosso objetivo é a excelência do nosso texto. Então, a gente passa por um processo de revisão para que, no final, a igreja receba um texto bem elaborado, bem trabalhado, bem dentro das normas, né, literárias, ortográficas, para que realmente a nossa literatura seja também um testemunho daquilo que a gente faz. Tudo com excelência, visando o crescimento dos nossos leitores nas igrejas em geral. muito bom. E você, já pegando esse gancho que você falou de ser convencional, ou seja, de ser um material produzido pelos batistas, pela Convenção Batista Brasileira, para as igrejas da Convenção Batista Brasileira também. Claro que se outra igreja de outra denominação quiser usar nosso material, certamente vai ser abençoado, edificado e vai aprender muito, né? Mas inicialmente é um conteúdo de batistas para E batistas, né? temos Tem, outras tem, denominações que compram nossa literatura. Presbiteriana, Assembleia de Deus. aí, muito bom, é importante, é isso, né? Para Deus, claro, para Deus não tem essa questão da denominação, né? E se o conteúdo é bom e é Uhum, de qualidade, né? Graças a Deus que o conteúdo dos batistas tem sido visto com qualidade pelos nossos irmãos aí da Assembleia de Deus Exatamente. e presbiterianos, né? E pensando, e a nossa história mostra isso, né? Que os nossos livros, o nosso material de EBD sempre foi muito bem avaliado, né? As pessoas até chamam os batistas de os bíblias, né? As pessoas falam muito disso, né? Os antigos falavam disso. Inclusive, o Jornal Batista, lá no seu início, nos primeiros anos, ele trazia materiais de EBD, lições de EBD. Isso ficou marcado na vida de muita gente. Mas aí, há pouco menos de 10 anos, surgiu, né, a nossa convicção editora para continuar esse legado da literatura batista. Então, gostaria que uhum. vocês compartilhassem com a gente como que surgiu a convicção editora. Ela surgiu, na verdade, em 2006, né? Sim. Para suprir essa necessidade de ter uma editora batista, né? Para principalmente livros, que começou com venda de livros, né? Bíblias, inários. E depois, em 2015, a gente assumiu toda a literatura batista das escolas bíblicas, né? Então, quer dizer, a gente tem 8 anos aí produzindo as revistas da Escola Bíblica Dominical, né? Então, esse é o objetivo hoje maior, né, da editora, levar a literatura de qualidade para nossas igrejas. Muito bom. E qual foi a recepção, né, das igrejas, né? Porque, como eu falei, os batistas sempre
prezaram por material de qualidade, livros de qualidade, revistas GBD de qualidade. Como foi a recepção das igrejas no primeiro momento? Como que é hoje? Como é que vocês sentem isso no dia a dia, né? A cada trimestre, né? As vendas, como vocês têm sentido o trato das igrejas com a convicção em seu material? É. A gente já tem um público muito fiel, graças a Deus. A gente atinge as igrejas do Brasil todo, de todas as regiões, né? Mas é um trabalho assim bem minucioso, porque a gente tem muitas igrejas espalhadas por interiores, então e tem algumas é, lojas que compram com a gente para fazer essa distribuição mais completa em algumas regiões, né? Mas as igrejas quando compram, eu às vezes atendo o WhatsApp da Convicção Editora, né? E vejo que as pessoas gostam muito do conteúdo, né? Elas recebem bem essa literatura, né? E, tipo assim, é um trabalho assim, que a gente precisa evoluir, precisa melhorar, né? Precisa atingir mais igrejas. A gente não atende todas as nossas igrejas, né? Se a gente for no cadastro, a gente não tem todas elas aqui. Então, cada dia a gente vem conseguindo agregar mais igrejas e receber mais igrejas, né? Existiu uma queda por conta da pandemia de vendas, mas conseguiu já uma boa parte do que a gente tinha antes reconquistar, né? E conseguir vender mais, mas tipo assim, a gente ainda tem muita coisa para seguir e a gente assim, acredita que agora com essa nova plataforma de venda, se Deus permitir, a gente vai conseguir alcançar muito mais gente, né, com um trabalho mais eficaz, né, e crescer cada dia mais. Muito bom. Você falou aí também, Renato, do WhatsApp da Convicção Editora. E aí Sim, eu lembrei também que nós temos lá o Instagram e a página de Facebook, né? Se eu não me engano, foi no final de 2019 para 2020, né, que nós criamos, né, fizemos aquele planejamento, né, de comunicação para as redes sociais da sim. Convicção. Gostaria que você compartilhasse também, que vocês compartilhassem, se isso fez a Convicção crescer, as suas vendas, se o público aumentou, como é que foi também essa relação, né, da redes É, sociais e a Convicção Editora. foi um grande passo que a gente deu lá atrás, né, com a sua ajuda, né, que a gente fez esse cronograma de lançamento das literaturas, a gente faz todas as postagens de todas as temáticas, né, Sim, de todo o que vai ser estudado no próximo trimestre, a gente faz esse lançamento nas nossas mídias sociais, e isso tem ajudado bastante a maioria das igrejas, né, que tem essa relação com as mídias. Tem muitas igrejas que são muito pequenas e realmente sim. não tem essa relação ainda, né? Então, mas a maioria a gente consegue alcançar através dessas postagens, a gente conseguiu reconquistar muita gente, né? E a gente recebe muito e-mail, recebe muita notificação que vem de lá, né? A gente consegue responder, graças a Deus, e vamos continuar caminhando para crescer cada dia mais. Com certeza. Muito bom. Isso aí, vocês falando também de lojas pelo Brasil, né, que compram material e revendem. Eu lembro que estava lá em Goiânia em 2020, a Assembleia da CBB, né, e eu visitei uma editora lá na capital que eles realmente eles vendiam o material da Convicção e era bem completinho, assim, praticamente o acervo deles com o conteúdo da Convicção e puxando esse gancho, né, que não era é uma editora que não trabalha só com material batista. Tinha materiais de outras editoras lá também, mas o nosso Sim. material estava lá entre o conteúdo deles, né, sendo visto e adquirido pelas igrejas daquela região. Muito bom. A gente tenta assim, fazer essa distribuição com essas livrarias, né? Porque para a gente conseguir alcançar com mais facilidade as igrejas que estão perto deles, né? Porque aí tem igrejas que são muito longe e aí o frete fica caro, né, para essas igrejas. Então essas livrarias facilitam nesse sentido, porque elas estão mais perto de cada igreja lá e facilita nesse transporte, né? Sim, muito bom. Eu Gente, posso deixar o oi, número do nosso WhatsApp, que aí, se pode, quiser, só mandar dúvida por lá também. com certeza. É o 21 98880 9710. Isso. Repetindo, 21 98880 9710. Vai ser um prazer poder atender todo mundo. muito bom. E vocês podem também
né? E lá no Instagram, arroba Convicção Editora, tem o Instagram com a literatura nova. Estamos no quarto trimestre, né? Nós falamos na série Isso. 4, né? A Convicção fala série um, série 2, série 3, série 4. Então, todo o material novo está lá, né? Para outubro, novembro e dezembro. E as formas de contato também da Convicção você encontra lá. Agora já são 5 horas da tarde, 25 minutos. Esse é o Batistas em Pauta, programa da Convenção Batista Brasileira, aqui na Rede 316. E nós estamos falando hoje sobre a Convicção Editora, editora oficial dos batistas brasileiros. E reforçando, gente, no início do programa eu deixei uma sugestão aqui, né? Um desafio para você responder no nosso WhatsApp, estou aguardando a sua resposta aqui. Qual é a diferença da comemoração dos batistas do dia 10 de setembro de 1871 e do dia 15 de outubro de 1882? Tá? No final do programa a gente vai falar aqui sobre isso, né? Eu estou aguardando a sua resposta aqui no nosso WhatsApp também. Continuando aí falando sobre a nossa convicção editora, a convicção, obviamente, ela está linkada à área de educação religiosa, ou como nós estamos chamando agora, né, de educação cristã. É, Cristã. recen- Isso. Recentemente, a CBB, né, nomeou e apresentou via redes sociais, Joana Batista, a nossa nova coordenadora, Márcia Kupanichin, que é a nossa colega aí de escritório também, já esteve aqui no Batistas em Pauta em outra oportunidade. Ela tem feito diversas reuniões, né, com as organizações, inclusive se reuniu comigo para falar de comunicação e educação, enfim. Como que vocês veem, né, a chegada, né, a importância da chegada de uma coordenadora de educação cristã e o que a convicção e esse departamento já tem conversado para aprimorar ainda mais os nossos conteúdos? Estevão, é interessante essa sua afirmativa e a chegada da Márcia foi assim, em resposta a um desejo já bem há uns 20 anos atrás da CBB, de Sim, ter uma pessoa, né, chamado DEC, que é Departamento de Educação Cristã, está vinculada à CBB, e essa coordenadora trabalha com as organizações que desenvolvem a educação cristã entre os batistas brasileiros. Então, ela está, assim, a visão dela é ampla. Então, a União Feminina, a União Masculina, a JBB, a Convicção. Então, todas as organizações da CBB que trabalham, desenvolvem literatura, tudo que precisa em torno de educação cristã, ela está coordenando. Então, assim, ela está mantendo diálogo com as diferentes áreas educacionais e a Convicção, como uma área educacional, que ela tem duas vertentes, é a produção e edição de livros, a produção e edição de literatura para as escolas bíblicas dominicais. Então, a gente tem dialogado, tem surgido várias ideias, projetos novos, né, de abrangência. Então, assim, é um momento novo, um momento super criativo para a nossa CBB como um todo. E a Convicção está aqui apoiando, né, absorvendo, contribuindo para que realmente a educação cristã entre os batistas brasileiros seja algo efetivo, né, que atenda às necessidades do nosso povo, porque pensando na convicção, que é um segmento da educação cristã, né, por causa dessas duas vertentes dela, que é a edição de livros e literatura, então, assim, a Convicção tem procurado desenvolver esse trabalho, atender a esse anseio da nossa denominação dos nossos batistas brasileiros, que é levar exatamente uma literatura de boa qualidade, profissional, que contribua para o desenvolvimento dos nossos irmãos batistas brasileiros e de outras denominações, como a Renata já falou. Porque, olha só, esse trabalho da convicção é muito importante que os batistas brasileiros tenham em mente, vejam a editora Batista como uma organização da denominação Batista Brasileira. sim, Então, a convicção está debaixo do guarda-chuva da Convenção Batista Brasileira. Ela é uma organização que ela tem a visão, tem a missão dela, né? A visão dela é exatamente
servir a sociedade, eu diria a sociedade do segmento batista, além de outras denominações, disponibilizando literatura estratégica para as igrejas batistas. Então, é essa visão maior da convicção. E ela tem uma missão também, uma missão que está assim, com 5 vertentes. Primeiro, edificação de uma igreja saudável, discipuladora, madura e contextualizada. Porque nós queremos crentes maduros na fé cristã, que estejam envolvidos na obra do reino. Então, essa é a missão dele. A segunda é um conteúdo bíblico, para que líderes possam ter o preparo teológico, espiritual e doutrinário necessário para a execução da missão dada pelo Senhor, quando ele estava ascendendo aos céus, né? Que todo mundo conhece, Mateus 28:20. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, olha a missão da igreja evangelizadora, ensinar, que é a vertente educacional, e batizar. Então, a igreja tem essa missão dada pelo Senhor. Então, a missão da convicção é exatamente fornecer conteúdo bíblico, fornecer condições para os líderes, para as igrejas batistas cumprirem essa missão. Porque a missão é de todos nós, a missão não é só. E todos nós precisamos abraçar essa missão. Uma terceira meta muito importante: um conteúdo bíblico centrado essencialmente na Bíblia para edificação espiritual dos membros de nossas igrejas, com o objetivo de gerar uma membresia sólida, firme, que não se deixa levar pelos falsos ventos de doutrina, que são ventos que parecem também tempestades. Então, os nossos irmãos das igrejas, porque o foco da convicção é a igreja local, é um membro, cada um na sua individualidade, para que sejam fortes, com base bíblica, para enfrentar os desafios da vida moderna. Esses desafios que têm perturbado até, né, a fé cristã, com valores, com princípios espirituais que vão de encontro àquilo que a Bíblia ensina. Então, é um conteúdo bíblico fundamentado para que cada irmão cresça embasado aí na fé cristã, para que não seja levado por qualquer vento de doutrina. E uma quinta missão, variante da missão, porque a missão é só com essas variantes, é o fortalecimento da família por meio das publicações de livros que ajudem a vivência dos princípios relacionais, dos princípios bíblicos, morais, éticos, baseados na palavra de Deus. Então, a missão da convicção é uma só: fortalecimento da fé cristã. Então, tem essas variantes. Por isso que ela trabalha preparando livros, preparando literatura, que seja assim, um referencial para dar embasamento, fortalecimento à fé cristã desses nossos irmãos, né, que eu diria entre aspas, nossos consumidores. Por que que a gente faz isso? Porque a gente acredita numa coisa muito especial. E talvez seja essa crença que serve de embasamento para a nossa vida, para a nossa trajetória no cumprimento da missão. Nós acreditamos que uma igreja preparada e edificada na palavra do Senhor é um instrumento usado por Deus para transformar a sociedade do século XXI. Então, a igreja tem essa missão, a missão de transformar, ser usada por Deus, porque quem transforma é Deus, mas a igreja é o instrumento que Deus usa para transformar a sociedade. Sabe por que é a missão da igreja? Um dia, os anjos reivindicaram, está lá na carta de Pedro, reivindicaram esse processo de transformação. Ah, Senhor, nos manda para fazer isso lá na terra. Não, isso é missão de quem conhece a dor do pecado, de quem conhece a bendita misericórdia salvadora de Jesus. Anjo não tem isso. Então, é preciso que fale a linguagem do povo.
sinta a dor do povo e transforme a sociedade. Então, eu diria, Estevão e ouvintes, que a igreja tem uma missão muito especial nesses dias do século XXI: anunciar o puro evangelho, a misericórdia salvadora de Deus e ser um agente transformador da nossa sociedade. E a sociedade espera que a igreja cumpra a sua missão. Por isso que a convicção, embora com todas as dificuldades que nós passamos naquele tempo, né, da pandemia, Verdade. toda dificuldade, toda queda, conforme a Renata já falou, graças a Deus nós estamos, né, reconquistando, a convicção não caiu, a convicção permaneceu porque ela acredita nisso, no poder transformador da igreja, no poder transformador de cada membro, testemunhando no trabalho, testemunhando na família, testemunhando na comunidade, testemunhando nas redes sociais, né, dando um bom testemunho no uso das redes sociais. Valores espirituais, valores éticos, valores bíblicos espalhados por todas as áreas de relacionamento do ser humano, para que o nosso século experimente uma transformação que só Jesus pode dar. É nisso que nós acreditamos, por isso que nós esforçamos, por isso que não é um trabalho profissional, é um trabalho missional. Nós temos, sob a nossa responsabilidade, cumprir a missão que Deus, que Jesus nos deu, indo, pregando, ensinando e batizando aqueles que são resgatados por Jesus Cristo. Então, os nossos valores, além da visão, das metas, a convicção tem valores que precisam ser amados, respeitados, valorizados, porque são valores que servem de embasamento para a nossa vida. Vida como indivíduo, vida como igreja e vida como denominação. E nós somos um todo dividido em partes, não é isso? A denominação é a igreja espalhada nos diversos setores da vida. Então, nós temos os valores que eu gostaria que os nossos ouvintes atentassem para esses valores, considerassem a missão da convicção. Integridade corporativa como forma de fidelidade a Deus. Satisfação dos nossos clientes e colaboradores. Por isso, a nossa visão, a nossa missão é trabalhar com excelência. Com excelência. Ter uma qualidade, criatividade, competitividade para dar o melhor para os nossos leitores. Ter uma eficácia, a ética, né, no trabalho, a ética cristã conduzindo os nossos passos. Priorizando as pessoas, porque as pessoas estão acima dos produtos, porque elas são o alvo do nosso produto. Então, as pessoas estão consideradas. Por isso que a Renata disse, não sei se os leitores vão se lembrar, que a nossa meta não é o dinheiro, a nossa meta são as pessoas. O dinheiro vem como consequência, porque nós precisamos manter todo o trabalho de produção editorial, de distribuição, né, de funcionários, de redatores, de colaboradores, todos que estão envolvidos nesse processo educacional na parte de produção de textos. E depois um investimento, né, para o crescimento, a melhoria do nosso trabalho, do nosso produto. E a gente vai entrar, nós estamos já planejando algumas coisas boas para melhorar o nosso produto, porque nós não estamos satisfeitos com o que nós fazemos, nós estamos sempre querendo mais, porque o nosso alvo é a excelência. Então, a gente está sempre pensando em melhorar cada vez mais o nosso produto, aquilo que nós oferecemos para os nossos leitores, que são, assim, o alvo do nosso trabalho. A meta do nosso trabalho, aquele que está lá na ponta, né? Para usar, desfrutar e crescer com o nosso trabalho. Muito bom. Você falou aí também dessa questão do feedback, né? Que todo mundo que trabalha, né? Que a convicção trabalha com vendas também, gosta de ouvir os feedbacks, né? Como que esse conteúdo está chegando para as pessoas, o que elas estão achando. Então, Renato, principalmente, né? Tem um contato mais direto com o público. Como que tem sido o feedback dos materiais, o que as igrejas têm falado para vocês, né? As igrejas têm sido abençoadas, né? Que a Solange falou, né? A nossa missão, né? Fazer com que as igrejas cresçam, que as pessoas cresçam como indivíduos, como cristãos.
Então, o que as igrejas têm falado para vocês desse material da Convicção Editora? É assim, a gente recebe muitos feedbacks positivos, tipo assim, que eles acreditam que a gente tem uma literatura com qualidade e conteúdo, né? Porque a gente tem uma matriz curricular que a gente tem que atender, né? Isso também tem lá no site da CPB, matriz curricular, e, tipo assim, a gente estuda a Bíblia de ponta a ponta. E tem todos os livros, tem as doutrinas, tem tudo lá explicando na matriz. Então, quer dizer, e quando as pessoas entendem como é estudado, é que entendem o conteúdo da literatura. Porque, assim, a gente tem um planejamento para as crianças de 2 em 2 anos, para os adolescentes de 4 em 4 anos, para os juniores de 6, ao contrário, os juniores de 4 Adolescentes em 4 anos, os adolescentes de de 6 em 6. 6 anos. E os jovens e adultos são de 8 em 8 anos. Quando as pessoas entendem, nesse período da matriz curricular, eles estudam a Bíblia de ponta a ponta, né? Eles conseguem entender que o conteúdo é firme, é sólido, né? É baseado realmente na Bíblia, né? E que assim, não é, como a Solange falou, né? Não é doutrina de vendaval, dá e passa, não é nada de modismo, entendeu? Existem coisas que a gente pode melhorar, sim. Existe um pedido, um grande pedido que eu tenho recebido para a gente trabalhar, voltar com algumas temáticas, que a gente tinha no passado, umas revistas de temáticas, né, que eram lançadas juntos com a escola dominical, de estudo, né, a gente está tentando viabilizar isso de novo, né, e que se Deus quiser a gente vai conseguir, que são temas assim bem fechados para estudar assim, em grupo, pode ser estudados em grupo, fora da escola bíblica, né? Mas a literatura da escola bíblica, as pessoas quando entendem como ela funciona, elas funcionam de um conteúdo mais abrangente, né? Não é um negócio só daquele domingo, né? Você estuda um domingo, você tem uma sequência para você entender como é que funciona todo aquele trimestre. Então, cada trimestre é pautado em cima da. Você estuda um trimestre, o outro trimestre vai emendando, vai estudando, vai agregando. Então, quer dizer, eu sempre tive um feedback positivo quanto a isso, né? A única coisa que eles realmente pedem são que voltem com as literaturas paralelas que eram temáticas, né? Que era como é que era o nome, Solange, me lembra? estudos temáticos. Estudos temáticos de educação, não é isso? Alguma coisa Tem assim? vários temas da atualidade, temas assim, da preocupação, né, dos nossos leitores. Mas é fora a escola É, bíblica, né? deixa eu dar. Rapidinho, tem uma revista desse trimestre, se eu não me engano, que está com um tema bem atual. Mas não é nem de EBD, é uma revista periódica, está falando de inteligência artificial, né? Seu som tá baixo para mim. Tá ouvindo agora? Tá. Agora sim. Falando dessa questão de atualidade, eu vi que uma das revistas da Convicção desse trimestre, não sei se é de EBD ou se é a que vocês chamam de periódicas, né? Tá falando Aham. sobre inteligência artificial, né? Então mostra que a Convicção está ligada nesses assuntos Sim, de atualidade. nossos redatores estão ligados, estão sempre. Foram uma das periódicas, provavelmente, né? Que sempre trabalham com alguns temas para administração eclesiástica, louvor, o educador, né? Estão sempre bem pautadas nessas coisas temáticas, né, que vão acontecendo. Pode falar, Solange, estava te Eu quero interrompendo. falar exatamente isso, porque dentro da matriz curricular, dentro da proposta da convicção de produzir material literário, revistas de crescimento para os nossos leitores, membros das nossas igrejas, nós temos o que nós chamamos de matriz bíblica, né? Porque o objetivo é exatamente isso, de desde pequenininho, 0 ano, a criança aprender a Bíblia. Então, assim, ensinar a revelação bíblica para todas as faixas etárias. Porque a Renata mencionou o tempo em que nós temos as nossas matrizes, porque a gente respeita o desenvolvimento psicológico das crianças, né? Desde que nasce, naqueles 2 primeiros anos, uma literatura especial agora, que é o livro Brincando,
São 4 Isso. volumes, atendendo 2 anos. É uma literatura fixa, não é semestral, que a igreja pode adquirir, ter a sua coleção. Então, a criança não é o livro para a criança, mas para o professor, porque é ele que vai ministrar aulas para aquela criancinha que precisa aprender sobre conceitos. Trabalha conceitos com os pequenininhos. Conceitos sobre Jesus, Deus, igreja, família, Bíblia, o indivíduo, Criação. o indivíduo, né, que é a pessoa, o amigo, o outro, o meio ambiente, que é esse mundo natural. Então, trabalha em cima até aprendendo, que vai de 0 até 8 anos. A nossa matriz é pautada em cima de 8 conceitos, esse que eu acabei de falar. Aí depois, a próxima faixa etária são os juniores. Então, assim, são estudos bíblicos que vão dando paulatinamente, respeitando o desenvolvimento da faixa etária, até chegar, né, no tempo dos jovens e adultos, que, como Pedro disse, ele já passou daquela fase do mingauzinho. Agora ele tem condições de trabalhar textos mais difíceis, como Hebreus, né, como Apocalipse, como os livros do Pentateuco, o período da conquista. Então ele já tem condições. Então a gente vai dando paulatinamente todo esse conhecimento, toda a revelação bíblica, porque o alvo é isso, conhecer a Bíblia, como a Renata diz, ponta a ponta. Então, o nosso currículo, não, ele é cíclico, como nós falamos. A criança de 0 a 2 anos, quando ela completa 3 anos, ela sai dessa primeira fase, que nós chamamos de brincando. Ela passa por uma segunda fase, de 3 e 4 anos, que é a fase que nós chamamos de crescendo. A criança tem condições de manusear a sua revista. Ela já manuseia respeitando sempre o desenvolvimento psicológico, motor da criança. Depois, Sim. um passinho a mais, que é a caminhando, que é crianças de 5 e 6 anos. Uma criança já está sendo alfabetizada. Então, ela já pode fazer trabalhinhos especiais, ela já sabe manusear, já sabe escrever alguma coisa. E depois nós partimos para o que nós chamamos de aprendendo, que é criança até 9 anos, de 7, 8 anos. E aí nós partimos para a pré-adolescência, que em nossas igrejas nós chamamos de juniores, que são crianças que estão saindo da primeira parte da infância, fechando com aprendendo com 8 anos, e dando o primeiro passo na pré-adolescência, ainda até 12 anos. Então, a Renata já disse, é um currículo de 4 anos. E aí depois vai para adolescente, que é a fase seguinte. Então, cada etapa, cada grupo etário tem o seu material. Quando chega finalmente jovens e adultos, a nossa matriz é para 8 anos. Dentro de 8 anos, ele vai ter uma visão bíblica completa de todas as fases, de tudo aquilo que é preciso conhecer sobre a revelação bíblica. Então, o que que acontece? Não há, o tema não é repetido. Estuda a Bíblia de ponta a ponta. Gostei da palavra da Renata, de ponta a ponta, sem repetir. Só volta a ser cíclica, a repetir, depois de Oito 8 anos. anos. Aí faz o teste. Será que nós agora vamos abandonar? Não precisa estudar mais a Bíblia? É claro que precisa, porque nós, né, a nossa vida é cíclica. Então, nós voltamos a estudar os mesmos temas da revelação bíblica, com novos autores, com novas abordagens, aproveitando, né, a atualidade, a aplicação, e a gente vai trabalhando. Além das revistas do aluno, nós temos do professor, que ajuda o professor a ministrar suas aulas. São dicas educacionais, estratégias pedagógicas para o professor dinamizar a sua aula. Então, a convicção tem essa preocupação, dar esse conteúdo para o aluno e ajudar o professor também, com informações pedagógicas, né, as estratégias tão necessárias que se fazem necessárias, né, para que o professor, para que ajudem o professor a ministrar a aula. Porque às vezes nós temos professores que não têm uma formação acadêmica na área de pedagogia. São Sim. pessoas que têm outros conhecimentos, mas na área pedagógica não tem. Então, a revista do professor ajuda esse professor, mesmo que ele tenha até PhD, né, em outras áreas, mas na questão estratégia educacional.
às vezes não tem a formação. Então, Sim. entra a edição do professor para ajudar o professor a ministrar a sua aula. Eu queria ressaltar que a Solange falou que tem muita gente que fala assim, nossa, é repetitivo, 8 anos depois começa tudo de novo. Se fosse assim, nenhum pastor pregava 2 vezes o mesmo versículo, É né? verdade. A visão é outra. E tem pastor Quando que você repete sermão, hein? daqui a 8 anos, você está com uma outra cabeça, você amadureceu, você vai ver aquele tema de uma outra maneira. Você vai abordar o professor de um outro jeito. Você vai adquirir mais conhecimento em cima daquele estudo de uma outra maneira, né? Tipo assim, tipo assim, o que a gente fala que é muito importante, que os professores, né, mesmo eles não sendo pedagogicamente professores, mas eles estão ali nessa função, né, de passar a palavra, do estudo, né, que eles se capacitem cada vez mais. Eles estudem o que estão falando. Porque não adianta você pegar uma revista com conteúdo que nem o nosso, né, que é um conteúdo pesado, ele precisa ser estudado, ele precisa ser elaborado pelos professores para passar isso adiante, né? Mesmo que você não tenha o conhecimento de professor, mas se você pegar a revista, você vai conseguir dar aula, né? Então, Verdade. que ele se prepare para isso, porque não porque às vezes a pessoa reclama que não consegue dar a aula. A linguagem tem que ser única para todo o Brasil. Infelizmente, é igual o Jornal Nacional. A linguagem é a mesma para todo mundo, né? E todo mundo entende. Então, só que as pessoas reclamam porque não está conseguindo, não conseguiu captar, porque não se preparou para aquilo, não estudou a lição, né? Tanto o aluno quanto o professor precisam estudar. E a escola bíblica é para isso, para você aprender, né? Se você não quiser se dedicar um tempo para fazer a leitura da revista, infelizmente não está no lugar errado. Estevam, deixa eu falar Sim, sobre a segunda variante da matriz curricular, com que a certeza. Renata já deu uma palhinha em cima das revistas que nós chamamos temáticas, que são revistas direcionadas para a liderança. Por exemplo, a Sim, administração eclesiástica é direcionada para a liderança da igreja, pastores, presidentes, coordenadores de áreas, porque trata de assuntos estritamente voltados para a Liderança. liderança. Então, assim, o redator da revista procura temas da atualidade dentro da liderança. Aí nós temos uma revista direcionada para os músicos. É uma revista maravilhosa, traz temas da atualidade, do dia a dia do músico, hinos que podem ser cantados, né? Então, assim, sugestões de hinos, hinos trimestrais. Por exemplo, a do primeiro trimestre está saindo uma agenda anual de Olha, temas mensais, divisas, hinos sugeridos, para que a igreja possa caminhar com segurança nessa área da música, além dos artigos super atuais. E temos a inclusive, revista. Solange, Oi? desculpa, você falou da revista Louvor, aí que é um clássico da nossa literatura. Esses dias eu assisti, inclusive, um vídeo do Samuel Barros, né, que é o presidente da Associação dos Músicos Batistas Brasileiros, convocando os músicos realmente a comprarem a revista, a consumir o seu conteúdo, que é um material realmente muito bom, né? A redatora, ministra de música Wesley. Então ele colocou lá no Instagram dos músicos batistas Ótimo. brasileiros fazendo essa divulgação e chamando os músicos para é. adquiri-la. Ele falou comigo que ia fazer isso. Inclusive, a gente está até pensando em fazer uma parceria com ele para conseguir mais músicos comprando as nossas revistas. Uma outra Perfeito. revista, ô Estevão, que é bom que os nossos ouvintes saibam, é a Educador, uma revista direcionada para o educador. E educador não é só o professor da EBD, é todo Isso. aquele que coordena a educação, que está envolvido com a educação cristã, né, que está pensando em educação cristã. Então, tem artigos maravilhosos que os nossos educadores, todas as pessoas envolvidas com a educação, deveriam ler, porque são assuntos da atualidade, assuntos assim do dia a dia, eu diria assim, na seara educacional, assuntos interessantes, atuais e necessários para a gente conhecer como educador cristão. Então, assim, são revistas que pensam num público específico,
mas todas elas pautadas, né, tendo como regra de fé e prática a palavra do Senhor. E temos também duas revistas que vão atender a área masculina das nossas igrejas, que é a Alma Batista, atendendo os homens batistas, com orientações, eventos, reportagens, fotos, né, daquilo que rola pelo Brasil, de atividades que os Isso. homens realizam, além de estudos. São matérias excelentes. Por exemplo, há matérias específicas para a saúde do homem. Então, nós temos um médico escrevendo com toda a autoridade sobre a saúde do homem, a forma de ajudar o homem a transpor, né, esse bloqueio de ir ao médico. Então, assim, a necessidade de conhecer. E também a dos embaixadores do rei, né, que é a organização queridinha dos batistas brasileiros, que é uma toda a igreja tem, né, em parceria com as mensageiras do rei, trabalhando juntos. Sim, Então, isso assim, aí. é uma revista preparada para os nossos embaixadores, com reportagens, com Estudos. estudos, temas especiais. Então, assim, é que para que o Embaixador. embaixador leia, é uma revista para ele, para ele. E eu quero falar, além disso, tem aqui os manuais, né, que a gente está Isso que eu ia editando, falar. produzindo para orientação dos nossos conselheiros, e está quase saindo, né, do forno, Terceiro volume. o terceiro, que é o manual sênior, aquele que já passou pelo candidato, pelo escudeiro, agora já é o sênior, né? Então, assim, a convicção está pensando cada vez mais na realidade. É assim que nós trabalhamos, né? A gente está no presente, Sim, mas com o olho no futuro, muito bom. naquilo que Isso a gente aí. pode melhorar. E a literatura vai avançando, né? Vai crescendo, né? A convicção atenta às necessidades das igrejas e é importante, né? Quem está ouvindo, talvez tem pessoas que são batistas, né? Estão ali no dia a dia da igreja e talvez ainda nem conhecessem, infelizmente, o trabalho da convicção, o tanto de literatura que a convicção tem. E também, Renata, tem livros muito, muito bons, né? Livros que são clássicos Sim, aí da literatura batista que fazem parte do nosso acervo, né? tem bastante livros, tem escritores bem renomados, né? Assim, eu não tenho aqui de mente agora todos eles, mas tipo assim, a gente tem bastante coisa boa, né? Que a gente vende bastante, junto com, inclusive com as literaturas, pessoas que compram junto com as revistas, a gente manda os livros, né? A gente vai ter um prazer enorme dessas pessoas entrarem em contato com a gente, pode entrar pelo WhatsApp, pode entrar pelo e-mail, pedidos@convicçãoeditora.com.br e a gente vai poder atender vocês com um grande amor e carinho. Muito bom. Só citando alguns autores aí que eu lembrei, porque são colunistas do Jornal Batista também, né? Pastor Lourenço Stélio Rega, tem Sim. livro Sim. na Convicção. Pastor Júlio Sanches, né? Que acho que é o Manual da Igreja do Obreiro, se eu não me engano, né? Não sei se é Não, esse ele, que é o ele já livro. escreveu várias lições para o EBT. Sim, O Obreiro, né, o Manual do Obreiro, é do pastor Ebenezer. Ebenezer, é verdade, é verdade. Ebenezer, né, que foi Tem o assim Marco um Inicial marco, né? Um Batista, né? marco, Isso um aí. ícone. O pastor A Ebenezer foi um gente ícone tem, da a nossa gente tem um geração. livro muito bacana que é o ABC Doutrinário, para os Isso, pastores indicarem para as classes de novos crentes, né? Antigamente falava assim, né? Novos convertidos, e ele é bem bacana para poder ensinar o ABC mesmo da nossa doutrina para nessas classes. Seriam assim, os primeiros passos, né, para a pessoa entender. Agora, eu aceitei Jesus. E agora? O que eu preciso saber? Aí ela vai ser ensinada, e esse ABC tem essa proposta, né? Por isso, É o nosso ABC. campeão de vendas. olha aí. São os primeiros passos na vida cristã, no conhecimento da Graças a Bíblia. Deus, significa que a gente está tendo muitas conversões. Glória a Deus. Ah, deixa eu falar dois clássicos que os nossos leitores, inclusive alunos de nossos seminários, não é só para a membresia da igreja, não. É um que do pastor Jerry Key, Os Sermões do Preparo. Ó, é um livrão assim, tudo que você precisa saber como ser um pregador, do ponto de vista técnico, bonito lá na frente, né, como transmissor da mensagem. E temos um que é o do A.B. Langston, que é a teologia sistemática. Todo Esse, estudante de teologia e seminário tem que ter esse livro. Ele é um clássico. Ele trabalha as doutrinas bíblicas, por isso, e são doutrinas dentro da sistematização
Passando pela Bíblia, fundamentado na Bíblia, é um livro de doutrina maravilhoso que nas disciplinas do seminário, no seminário, entra com o nome de teologia sistemática. Muito bom, Então, né, nós, gente? Pode falar. excelente. Você pode ler o livro de olho fechado, porque é um livro, assim, fidedigno às Escrituras Sagradas. Não fala em nenhum momento qualquer tipo de falsa doutrina. Toda a doutrina trabalhada ali é centrada, pautada na Bíblia. É um livro maravilhoso, que vale a pena todo estudante ter, tanto de teologia como estudante curioso de nossas igrejas. Um livro poderoso. Então, aí, se você quer equipar a escola bíblica dominical da sua igreja, os ministérios da sua igreja, a Convicção Editora é o lugar para você fazer isso, né? E pensando em Igreja Batista, se você quer andar alinhado com a nossa doutrina, com o que os batistas pensam, né? A Convicção Editora faz esse trabalho da melhor maneira possível. Quero deixar um alô aqui para os nossos ouvintes que mandaram uma mensagem para a gente aqui. O Francisco Souza, que é da Igreja Batista da Glória, em Capitão de Campos, lá no Piauí. Obrigado, Francisco, pela sua audiência. Temos também aqui o nosso irmão Diógenes Brito, que deixou um alô para a gente aqui também. E nós temos o irmão José Bandeira da Cunha, que é da Igreja Evangélica Batista do Geisel, lá em João Pessoa, na Paraíba. Ele que é ouvinte da Rede 316. Meus irmãos, muito obrigado pela parceria de vocês e pela audiência aqui no Batistas em Pauta. Renata, Solange, a gente está chegando aí já em 2024, né? Com certeza já tem material aí da convicção no forno, né? Ou pronto já, Sim, está no forno. né? Tá no forno, tá saindo, tá quase pronto ali no ponto. Então, o que que vocês podem compartilhar? Né? Não vamos falar tudo agora, senão as pessoas também não vão querer comprar, né? Vamos dar um gostinho para quem está ouvindo a gente, depois vai assistir. De maneira geral, o que a literatura da convicção vai tratar em 2024? Deixa eu dar uma dica. Se você quer saber, assim, acompanhar anualmente a matriz curricular da convicção, entra no site da CBB. Lá tem, ó, bonitinho, mastigadinho, né? Tudo que você precisa saber sobre literatura. Então, tem muita coisa boa para 2024, para todas as faixas etárias. Muito bom, muito bom. Gente, antes da gente encerrar o nosso programa aqui, quero dar uma passada na edição do Jornal Batista, começando a fazer isso hoje e espero continuar fazendo isso semanalmente, para mostrar, compartilhar com vocês o que é destaque, né? O que eu considero destaque na edição do Jornal Batista da semana, essa edição do domingo, dia 15 de outubro de 2023, edição 42 do Jornal Batista. Nós fazemos, em média, 52 edições, uma por semana, e o destaque dessa edição é o Dia do Educador Cristão, que foi celebrado ontem, com o tema Educadores Cristãos em Movimento. Nós temos aqui no editorial um artigo da Elana Ramiro, né, que é a diretora executiva da Ordem dos Educadores Cristãos, falando dessa fase de mudança da organização ao longo dos anos. Temos a coluna Dicas da Igreja Legal, essa coluna que é um sucesso no Jornal Batista, tem ajudado muitas igrejas, com a segunda parte do artigo. O que eu posso fazer pelas igrejas pequenas? Aí temos, nesse mês de outubro, nós sempre fazemos isso, né? Vários textos relacionados à educação cristã. Nessa edição não é diferente. Temos a coluna Vida em Família, que é do pastor Gilson Bifano e sua esposa Elizabeth Bifano. Temos conteúdo de missões nacionais, falando sobre a vigília de oração, que aconteceu de 1 a 7 de setembro, aí 24 horas por dia, várias igrejas engajadas nessa missão. Já chegando nas notícias do Brasil Batista, né, que é uma das partes que eu mais gosto do jornal, nós temos a Sociedade Missionária de Homens Batistas da Capital, lá na Bahia, que realizou o seu terceiro acampamento, a terceira também Academia de Estudos para Pastores e Líderes da Convenção Batista Alagoana. Temos também algo que a gente está fazendo agora recentemente, as entrevistas que são feitas aqui no Batistas em Pauta, depois elas vão para o Jornal Batista também. Então, Renata, Solange, na próxima edição vocês estarão no Jornal Batista também. Mas Tá bom, obrigada. olha aí, é um trabalho que o nosso companheiro lá também do Departamento de Comunicação, Sebastião, trouxe para a gente, né? Ele tem feito esse trabalho, né, de ouvir as entrevistas e
colocar no formato do jornal a entrevista dessa semana da Flávia Lopes, né, que é a coordenadora nacional dos Amigos de Missões. Então, uma página inteira só para entrevista dela aqui no Jornal Batista. Temos notícias de Volta Redonda, com a União Feminina completou 77 anos lá. A PIB de São Caetano do Sul, em São Paulo, que distribuiu mais de 500 bexigas amarelas nas ruas, né? Formação aí em apoio ao Setembro Amarelo. Missões Mundiais fala do acampamento de promotores de missões para 2024 já. Missões Mundiais também está igual aí a Convicção Editora, pensando em 2024. Temos também, deixa eu ver aqui, a Semana Teológica lá do Seminário Teológico Batista de São Luís, no Maranhão. Uma matéria também de página inteira aqui da celebração de 120 anos dos Batistas no Espírito Santo, evento que reuniu lá mais de 30 mil pessoas. Teve a Aline Barros, Novo Som, pastor Rafael Abdala pregando, que faz parte da diretoria da CBB. Foi um evento bem legal. E nós temos textos falando sobre crianças também e educação. E lembrando também, janeiro de 2024 vai acontecer a nossa 103ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Foz do Iguaçu. Faça a sua inscrição, não espere chegar lá no último lote, que você vai pagar um valor mais caro, né? A Convicção Editora vai ter alguma ação lá em Foz do Iguaçu, para apresentar o material. Como? A Convicção Editora vai realizar alguma ação lá em Foz do Iguaçu? Acredito que sim. A gente tá tentando fechar isso, dividir um stand, né? E vai ter uma pessoa lá para poder atender as pessoas é, comprando literatura, livros, né? E comprando a literatura para suas igrejas. A gente compra lá e manda entregar daqui direto para a igreja. Muito bom, muito bom. Renata, Solange, que eu quero agradecer a vocês aí o tempo, a disponibilidade, o compartilhamento aí de informações sobre a nossa Convicção Editora, né? Espero, né, que quem ouviu, quem vai ouvir e assistir depois seja abençoado e que as pessoas, né, que usam o material da nossa convicção aumente cada vez mais, né? Deixo espaço para vocês compartilharem as considerações finais. Eu que agradeço nessa oportunidade de expor assim a Convicção Editora, fazer representar a editora aqui junto com a Solange, né, mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Não é pequeno, mas como eu falei antes, é abençoador, né? A gente abençoa as pessoas e abençoa a gente, né, trazendo qualidade no serviço, excelência, e eu espero que a gente possa estar aqui durante muito tempo ainda fazendo esse trabalho. Eu agradeço, né? É sempre uma porta aberta, uma oportunidade, e foi muito bom dar essas poucas informações, que nós não falamos tudo, sobre a Convicção Editora, essa editora que é assim, a, a queridinha da CBB e vai se tornar também a queridinha dos nossos irmãos batistas brasileiros. Então, Amém. assim, é uma oportunidade muito grande de falar, porque nós estamos vivenciando, é uma oportunidade que Deus nos dá de trabalhar dentro da convicção, desenvolvendo, né, o trabalho proposto pela convicção, trabalhando em textos que vão abençoar vidas na igreja. Então, é muito importante quando a gente sabe que esse nosso material está sendo usado por nossos irmãos, está servindo para o crescimento espiritual cristão dos nossos irmãos, porque além de eu trabalhar no escritório, Deus me deu a oportunidade de ser professora de uma classe maravilhosa da nossa igreja, que é da terceira idade. Então, a gente trabalha os textos de compromisso e eles participam, eles absorvem. Aí eu fico perguntando, como é bom ver de perto os irmãos saboreando, né, esses comentários, esses textos, participando, vendo, por exemplo, a contemporaneidade de um profeta Jeremias, de um profeta Daniel, Ezequiel, que são os temas desse quarto trimestre. Então, assim, é uma oportunidade de trabalhar com texto sagrado, tanto dentro da convicção como fora da convicção, lá na ponta, que nós chamamos de igreja, lá na nossa classe. Então, assim, que a igreja, cada igreja batista, avalie, né,
o seu comportamento, o seu posicionamento educacional, o que que quer para a sua igreja, o que que almeja para a sua igreja, quer uma igreja forte, firme na doutrina? Dê uma olhada, então. Vire os seus olhos para aquilo que a nossa CBB, via Convicção, editora Convicção, oferece aos nossos irmãos, porque todos nós trabalhamos com esse alvo, ajudar o fortalecimento da fé cristã do nosso povo, das nossas igrejas. Se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo a missão que o Senhor nos deu, como pessoas, como servos e como participantes dessa obra chamada Editora Convicção, ou Convicção Editora. 24 horas compartilhando